Boa noite, gente. Esse é o segundo capítulo, de nosso quadro Lembrando a Palavra, O Enaldo e o Alex, A gente vem aqui trazer mais um tema para reflexão dessa semana, desse domingo, Enaldo? Suas palavras para iniciar. Exatamente. Em primeiro lugar, quero dar uma boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, E essa oportunidade que o Alex nos está nos dando, para falar sobre a palavra de Deus, É verdade, E o tema de hoje que a gente pensou para refletir, ele fala da esperança, ele fala da vida em abundância e fala do trabalhador da vinha, O primeiro trecho que a gente traz aqui para a nossa reflexão, ele está em Lucas, capítulo 8, versículo 15. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A gente vai ler os 3 trechos, que completam essa reflexão, depois a gente começa a explanação. E depois em Romanos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Provérbios 3:26. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. E por fim, no 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, Leonardo, a gente podia pensar assim, A gente que pensa na palavra sagrada que está no Evangelho, na Bíblia, poderemos pensar, a vida com Deus não é fácil. Ela requer muito investimento. E o primeiro investimento se chama renúncia. Renúncia das coisas que são temporárias e investimento nas coisas que são permanentes. Então a gente poderia pensar assim: o que quer dizer o trecho que fala, por exemplo, da gente ter esperança na Bíblia? É que muitas vezes nós somos imediatistas. A gente quer que os resultados da obra do Senhor aconteçam num passe de mágicas. Eu entrei na vinha do Senhor e eu queria que os resultados eles rendessem frutos em dias próximos. Mas às vezes esses frutos eles levam uma vida toda para se consubstanciarem em nosso íntimo. E eles vão render para a gente o fruto. Não é, Reinaldo? Exatamente, porque o Alex falou, Então, a perseverança, ele falou sobre a perseverança. Então, o que é que significa? A perseverança são aquelas pessoas que perseveram até o final, E o Senhor Jesus, ele disse assim mesmo: aquele que permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Isso, é verdade, amigo. Então, então quer dizer, é como disse aqui o trecho, que eu falo aqui no trecho, que muitas pessoas, às vezes até querem desistir, das caminhadas. É como o Alex falou, não é fácil caminhar com Deus, Não é fácil porque há muitos obstáculos, há muito deserto, há muitos espinhos que você vai ter que caminhar para poder alcançar aquele objetivo que é o que? A sua e a nossa salvação. Isso. E muitas vezes nos desafios da vida, a gente talvez vá se ver cercado por situações em que aos olhos do inimigo ele pode dizer: ele está cercado, ele será nosso, nós vamos capturá-lo. E aí está a esperança, Então a gente deve ser forte no sentido de que eu devo trabalhar, mas eu não devo esperar resultados imediatos. O processo da semeadura, ele tem todo um investimento, E ao longo do caminho, dessa lavoura de fé que vai consubstanciar de novo a palavra, em esperança. Por quê? No arado da vida humana, a gente semeia virtudes, a gente semeia trabalho. Mas muitas das vezes, esse trabalho, ele vai nos trazer resultado na experiência do tempo, onde a gente, cansado dos desafios humanos, nós nos tornamos experientes. Experientes ao ponto de que, eu já passei isso no início, agora eu estou mais forte, estou mais experiente e eu sei me lidar melhor com situações embaraçosas. Eu sei lidar melhor com desafios
que cobram de mim renúncia maior. Porque muitas das vezes a gente não vai ter nenhum apoio daqueles que a gente considera que poderia nos ajudar. Dentro do próprio lado, o ambiente de trabalho, nós seremos perseguidos, né? Nós seremos combatidos, né? Mas o Senhor falou sobre isso, né? Que deveremos nos alegrar quando formos perseguidos por conta da palavra. Muitas vezes, gente, as pessoas querem pensar assim, a pessoa que ela é estudiosa da palavra, ela deve estar sempre anunciando a palavra como sendo a ideia, o pensamento. Mas a palavra real é aquela viva que se materializa no trabalho, no exercício diário, né? Porque muitas vezes vamos julgar. Tua vida, tu é um infeliz. Tua vida está só derrota. Tua vida está só dificuldades, limitações. Se eu fosse tu desistiria disso e rumava para outro lugar. Aí estão as portas largas, né? Porque as portas largas que nos cativam, nos suscitam, né, condutas fora do Evangelho. Mas muitas vezes, o que as pessoas podem julgar condutas fora do Evangelho, aos olhos dos homens, quando a gente se torna, por exemplo, bravo, e a gente se torna valente, né? As pessoas vão, ele é um desequilibrado, essa mulher é muito triste, esse homem, ele vive num mundo de fantasias. E muitas vezes as pessoas olham com desdém, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm esperança em uma vida lá na frente, depois dessa passagem terrena, né? Infelizmente é assim, né, certo. Então, assim, é como o Alex acabou de colocar, né? Porque, como ele diz, as pessoas, né, acham que já perdeu, não tem mais jeito. Então, o que é que o Senhor Jesus ele nos diz? Ele diz, sabe, quando a gente perde, ele diz assim, que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Quer dizer, então, sabe, se você teve alguma perca, não se preocupe com isso, porque a glória da segunda casa, ela será melhor do que a glória da primeira. Isso. Né? Depois a gente pensou no tema, vida em abundância. O que a gente pode pensar com vida em abundância? Aos olhos de muito é ter reconforto material, o alimento todo dia no lar, o trabalho, a família constituída ou não, os amigos, né, os luxos, os mimos. Isso para muitas pessoas seria a vida em abundância, que muitos lugares pregam por aí. Mas a vida em abundância não se trata disso. A vida em abundância faz alusão a uma vida rica das coisas de Deus. E as coisas de Deus, elas não são perecíveis. Né? Tanto é que o Senhor Jesus fala, né? Trabalhar pela comida que não perece. Justamente. Aí eu até me lembrei da passagem de Pedro, né? Quando ele lançou a rede, né? Que não pegou nenhum peixe. Isso. E aí, se fosse uma pessoa que não tivesse a certeza que Jesus era com ele tinha desistido. Mas no momento não ele desistiu. Isso não é, se o mestre mandou eu lançar a rede à minha direita, então eu vou lançar. Quer dizer, e foi na hora que ele pegou muitos dos peixes e aí, sabe, se tornou uma fartura para a comida, da alimentação, como disse o Alex aqui. E nesse trecho que fala da abundância, a gente destacou 2 Coríntios 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Depois, em 2 Coríntios de novo, 8:14. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. E por fim, Lucas 12:16, diz assim, e propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Quem conhece essa parábola, né, fala que aquele homem, ele acumulava muitos bens, né, no caso ele era um fazendeiro, né, e os seus celeiros estavam abarrotados, ele disse que ia derrubar para construir outros maiores, né. E no início do texto evangélico, né, Jesus fala, né, a palavra sagrada fala de que nós devemos viver em solidariedade, né. Tanto é que em um trecho, ainda quando estava sendo preparados os caminhos por João Batista para o Senhor, ele falou, né, que nós deveríamos repartir as nossas coisas uns com os outros, porque em realidade a vida não tem sentido. Se eu tenho um sentimento humano com relação ao meu semelhante, eu não posso ficar confortável sabendo que eu tenho algo que eu posso ofertar ao meu semelhante.
muitas vezes, né, eu não tenho talvez o alimento, o recurso financeiro, né, para preencher espaços materiais, né, porque eu também tenho carência disso, né, mas dessa carência eu posso também compartilhar um pouco que seja, né, porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada, né. E em outro trecho, né, nós poderíamos pensar, bom, se eu oferto ao meu semelhante, né, palavras de esperança, palavras de fé, e dou testemunho de que isso é possível superar com a gente trabalhando, a gente não se fechando no mundo do problema, que muitas das vezes ele tempera, ele prepara, ele é o sal que dá o tempero. Por quê? Porque cada semelhante nosso, cada um de nós, está num estágio psíquico, emocional, evolutivo, em um degrau. E existem espaços que, quando vivemos em solidariedade, em fraternidade, esses espaços são preenchidos, que é o que fala a palavra aqui, né? Ou seja, eu preencho o espaço do meu semelhante, o meu semelhante já preenche um outro espaço que eu sozinho não poderia conseguir, né? Então a gente pode sempre, né? E devemos viver em solidariedade. Claro que aquele que mais dá, e muitas vezes o que mais dá não é a questão como foi feita lá na presença lá do Senhor, o óbolo da viúva, porque aquela questão lá de muitos darem da sua indigência, né? Aqueles homens ricos que davam, mas aquilo que eles davam em abundância não lhes fazia falta, porque eles continuavam no conforto. Mas aquela senhora, né? Eles davam aquilo que estava sobrando, né? Isso, não fazia falta para eles. Já aquela mulher que era a mulher a viúva, né? Que deu tudo que tinha, né? Ela pensou assim, bom, eu vou dar para a casa de Deus tudo que está na minha bolsa, porque eu acredito que existem outras pessoas que têm carência maior do que eu. Ela se dispôs de tudo aquilo que ela tinha, né? Que era só aquilo que ela tinha mesmo. Exatamente, ela se desprendeu, né? Desprendeu daquilo. E da mesma forma que a gente deve se desprender de coisas, de materiais, de objetos, a gente deve se desprender também de querer que as pessoas compreendam a nossa vida conforme o nosso senso, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem, vamos dizer assim, nos classificar, nos rotular conforme o seu estreito limite, horizonte de possibilidades de entendimento, né? Em vários momentos, quando foi apresentado ao Senhor pessoas que estavam, aos olhos dos homens daquela época, condenados, ele sempre mostrou o movimento de misericórdia, de compaixão. Porque julgar com um sentido pejorativo de sacrificar o direito daquela pessoa de poder errar e ao longo do tempo poder reconstruir-se paulatinamente, né? E também ele falou, né, que ele não veio para os santos, né, assim, ele veio para os perdidos, né? Exatamente, porque como o Enaldo falou, quem não tem necessidade de salvação não precisa de médico, mas nós, muitas vezes, em ângulos da nossa vida, né, precisamos auferir o nosso senso com relação ao sentido da vida, né? Então nós precisamos ser passados pela a nossa caminhada no Calvário, né? Ele disse que a gente deveria carregar a nossa cruz. E muitas vezes, essa cruz, aos olhos de outras pessoas, isso aí não é nada. Deveria fazer isso e aquilo, e essa solução resolveria fácil. Aos olhos daquele observador. Porque a cruz que Jesus está falando aqui é você negar aquelas coisas que você mais gosta de fazer. Porque é uma coisa muito difícil da pessoa negar. Coisas que... Isso. Aí sabe, então tem muita coisa que a pessoa traz para si que ela não quer deixar de jeito nenhum. Quer dizer, então, como ele disse assim, a pessoa tem que negar. Ele tem que carregar ele tem que negar a cruz, né? Que é justamente aquelas coisas que ele traz para si. Isso, exatamente. Então, a gente tem que valorizar cada dia. A gente comentou, não foi, Enaldo, eu acho que na semana passada, que se a gente acorda cada dia e a gente, está lúcido, consciente, em condições de poder viver uma vida normal, um dia normal, a gente deve render graças. Porque eu acredito assim, será que aquele homem que estava com os celeiros abarrotados, se a vida dele fosse útil à sociedade daquela comunidade, se ele tivesse, como está falando aqui na palavra, né, atendendo outras pessoas, não vivendo só para si, sendo egoísta, mesquinho, será que Deus teria retirado ele do mundo ou teria mantido ele porque ele é útil a outras vidas?
Com certeza teria mantido ele, né? Tinha mantido ele. E ele deu testemunho de que ele era um homem que vivia só para si, né? Exatamente. Exatamente. Ele não tinha falta mais do necessário, né? Para aquela época, né? O comerciante daquela época, que tinha muito, era muito comparado ao que tem hoje, no sentido de que aquilo me basta, porque a riqueza daquela época, né? Era num outro espaço-tempo, ela tinha também um outro ângulo, né? De, vamos dizer assim, bom, hoje as grandes empresas, só para fazer uma comparação, porque a gente está dizendo isso, né? Elas visam lucro. Visam lucro, né? Aquela época também. Ele diz que não é para acumular os tesouros nas escondidas, né? Porque ele vai enferrujar, né? Isso, exatamente. De que adiantou aquele acúmulo de celeiro, de sementes, né? De grãos no celeiro dele, porque ele vivia só para ele, né? Será que se ele fizesse a distribuição de um pouco daquilo com aqueles que têm carência do necessário e passam fome, eu acho que o Senhor poderia, né, fazer com que ele rendesse mais alguns dias. Tanto é, né, que Pedro anotou, o amor cobre a multidão de pecados, né? Exatamente. E a gente leu aqui, né, Reinaldo, que a fé, a esperança e o amor, mas o amor, ele é o maior. É o maior, é ele que supera tudo. Exatamente. Portanto, a prova, né, que por o amor foi que Deus entregou seu próprio filho. Exatamente. Para dar um nome para que justamente ele requeresse nós de volta, né? O homem de volta. Exatamente. Foi através do amor. Isso, porque ele amou de tal maneira a humanidade, né? Que deu seu filho unigênito, né? Eu poderia pensar assim, por que unigênito? Porque ele é o primeiro que já está no reino dos céus. Exatamente. Né? Ele é o primeiro, primogênito. Então a gente poderia pensar assim, ele veio nos apresentar como é esse reino. Num mundo que está rico de violências, né? Onde as pessoas são esmagadas, torturadas, perseguidas em todos os ângulos, seja no aspecto psicológico, psíquico, da violência doméstica mesmo, dos lares, né? Do trabalho, né? As pressões de todos os lados, né? Os preconceitos, né? Excluir as outras pessoas, né? Porque aquela pessoa não se encaixa no meu ponto de vista, né? Porque aquela pessoa ela não atende os meus interesses, né? A vida não tem sentido assim. Não tem sentido porque, até mesmo porque qualquer tipo de ser humano, ele sempre tem que se lembrar que ele tem um autor na vida dele. Isso. Né? A vida, ela tem um sentido, um fim objetivo, né? Isso. E nós podemos pensar assim, se eu não viver compartilhando com o meu semelhante, olha um exemplo, uma analogia, né? Observemos. Tem uma fala, quando existe o casamento, um casal, né? Que o padre fala, né? O padre, o pastor, ou o sacerdote, ele fala na alegria e na tristeza, na dor e na saúde, né? E na alegria, né? Então a gente pensa assim, será que, porque o meu semelhante agora, ele está carente de coisas que, aos olhos dos outros, que eram seus amigos, que estavam ao seu redor, ele já não pode mais satisfazer aquelas coisas do mundo material, e agora eu vou desprezá-lo? Não. Mas se eu estava com ele na alegria, eu devo saber que o amor que é que nos une, nos aproxima, esse amor deve sustentar na dificuldade agora. Porque isso é que, aos olhos de Deus, faz um povo unido e forte, né? Quando o Senhor Jesus falou a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, às vezes a gente entra em contendas, em crises, né? Porque a gente não quer compreender a vida do outro, a gente quer que o outro se encaixe ao nosso ponto de vista. E isso é prejudicial. Porque eu não posso dizer como é, eu apenas julgo segundo o que eu vejo, segundo o meu entendimento, mas será que o que tu julgas, o que tu vê, realmente é como tu imaginas? Né? Então a gente não pode pensar no nosso estreito ângulo de observação, né? Sabe que muitas vezes, né, Reinaldo, nos desafios da vida humana, a gente olha um problema, um desafio, apenas naquele estado ali, né? Bom, ali está sendo um conflito, né? Essa pessoa está se desequilibrando, se prejudicando, mas aos olhos de Deus, que olha, vamos dizer assim, numa analogia de cima, ele sabe como foi que ele chegou naquela situação, ele sabe o que aguarda ele lá na frente, porque Deus tem a presciência de tudo. Exatamente. E eu vejo muitas das pessoas até são passadas por essas consequências da vida para poder entender que ele não está só. Exatamente. Existe uma pessoa do lado dele, que essa pessoa é Deus. Então ele está esperando a hora dessa pessoa chamar ele para que ele venha
entrar dentro dele para ajudar ele, não é verdade? Isso. Até mesmo porque ele diz assim, sem mim nada pudesse fazer. Isso, exatamente. Que nós não seremos salvos sem Cristo. Exatamente. Somente com Jesus nós temos a salvação. E não é só estar na nossa casa religiosa, é estar com a palavra viva. Que, ou seja, que é aquele movimento da palavra onde eu dou o exemplo da vivência, como ele o fez, né? No exemplo lá, no exercício do juízo, né? Ele contou a parábola que existia um homem que devia 100 dinheiros, né? E este rei chamou ele para tomar contas, né? E aí, chegando até ele, esse senhor se prostrou aos seus pés, pediu tempo, paciência, e deixasse que ele reunisse o que devia para depois pagá-lo, né? Porque o rei queria tomar seus filhos e sua esposa para fazê-los de, vamos dizer assim, escravos do seu reino, né? Do seu espaço, da sua casa. E aí ele foi, perdoou, né? Aí depois ele foi lá na frente, né? Encontrou uma outra pessoa que devia para esse devedor 10 dinheiros apenas, né? E ele foi totalmente, né, injusto com ele, porque ele foi severo e rígido com ele, porque ele queria que ele pagasse de qualquer maneira. Os seus funcionários do rei, que viram a cena, né, foram contar para ele, né, e disseram, né, ele mandou chamar e disse: por que tu agistes assim, com parcialidade, né? Ou seja, tu te agradou quando eu te perdoei, mas por que tu não deu testemunho de que entendeu o meu gesto e também perdoou o teu irmão? Aí ele vai e põe ele na prisão. Aí o Senhor Jesus vai: assim será feito com aquele que não perdoar o seu semelhante. E o perdão, que significa assim, no meu entendimento, que o perdão, ele está caracterizado no relacionamento que ele nunca se desfaz. Verdade, né? Porque até mesmo, né, tu colocou esse ponto aí, que tem pessoas que estão se prendendo até mesmo pela uma mágoa. Isso. Claro está que quando a pessoa é empedernicida no mal, ela demonstra que ela é insensível a um longo tempo, e nessa convivência ela sempre se mostra perversa, cruel, e ela se mostra ardilosa, ela sempre está maquinando contra a nossa vida. Claro que nós devemos manter distanciamento, mas a gente não deve maquinar o prejuízo dessa pessoa. Isso é perdoar. Porque conviver não dá, porque ela é uma pessoa, vamos dizer assim, que não sabe conviver. Ela é irresponsável no contato com a nossa pessoa. Por quê? Porque ela vai nos prejudicar na primeira oportunidade, né? Aí está a questão dos presídios, né? Por que a sociedade isola o malfeitor do meio convívio popular? Por quê? Porque ele demonstra que ele cometeu um crime e muitas vezes esse crime ele se repete. Temos vários casos desse tipo, né? Então ele é isolado para que ele aprenda a valorizar a vida em sociedade e ele não mais tire do outro o direito que Deus dá a ele também, né? Exatamente. Até mesmo porque nós todos temos nosso livre-arbítrio, né? Isso. E nós podemos escolher aquilo que nós queremos. E é como o Alex acabou de dizer. Então a pessoa, ele tenta tirar o problema dele para jogar em cima de outra pessoa, sabe? Justamente numa situação dessa, né? Exatamente. Bom, e a gente encerra nosso tema por aqui, né, Arnaldo? Exatamente. A gente diz que quem quiser escolher o tema da semana que vem pode escrever no YouTube ou no Facebook, né? Esse vídeo vai ser publicado tanto no Facebook quanto no YouTube. O Facebook a gente tem um perfil pessoal, tem também a página do Facebook e tem o canal do YouTube, que é o Podcast 87.5. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo aí no YouTube. Muito obrigado. E eu fico grato por vocês nos darem essa preferência de estar nos assistindo, eu e o meu amigo Alex. E a gente só deixar claro que a gente não é especial em nada. Vocês verem por aí, ele está falando disso, daquilo, e comete aquilo, mas a gente não é perfeito. Não. O trabalho de exercitar a palavra, ele é um trabalho paulatino. O próprio Jesus disse, né, que atira a primeira pedra. Ele fala aqui numa passagem, né, que os escolhidos correm perigo. Exatamente. E os escolhidos foram aqueles que conviveram com ele, né? Então a gente sabe que não é fácil, mas ele é uma espécie de processo transitório. Sabe aquela imagem degradê que começa numa parte, uma cor forte, e depois vai clareando ao longo da imagem, né? Podemos dizer que a nossa vida é assim. Quando começamos na vida do reino, né, da vinha do Senhor, que é a vivência da palavra,
A gente vai com vários limitações, problemas, né? Mas a gente vai consertando, melhorando um lado, um outro, né? E ao longo de uma vida a gente tornou-se uma pessoa melhor, né? Né, meu amigo? Exatamente. Então, obrigado, gente. Obrigado. Até o próximo capítulo.